Olá, meus irmãos, tudo bem com todos? Espero que sim, espero que a graça de Deus continue superabundando sua vida. Hoje nós estamos no último capítulo do livro Uma Vida com Propósitos, no 42º capítulo, ou 42º dia de aprendizado, de um livro que compila, muito da palavra de Deus, que traz para nós o entendimento pleno da pergunta: por que eu nasci? Para que eu estou nessa terra? Eu nasci para mim ou eu nasci para os outros? Eu nasci para ser uma pessoa de resultados e aceita pelo mundo, aceita pelas outras pessoas, ou eu nasci para ser uma pessoa para agir e ser conforme a vontade de Deus, conforme o caráter de Cristo, para agradar a Deus dentro das atividades de Deus, fora de uma religião que me prende, que me trava e que me limita, e dentro da palavra de Deus, que é a verdade que liberta. Tudo isso você viu durante esses 41 dias e vamos agora concluir no 42º, num tema que é muito forte, muito forte. É um tema que, na verdade, também nos liberta, principalmente nos tempos que a nossa geração vive hoje. Nós aprendemos aqui que cada homem da fé nasceu para exercer a sua fé naquela geração, naquele tempo. E hoje nós estamos em uma geração, hoje nós fazemos parte de uma geração, de um tempo distinto. E nesse tempo, Deus levanta homens e mulheres de fé. Ele tem levantado pessoas para serem exemplos do seguir e de viver a palavra, de como exercer essa palavra poderosa e salvar vidas, e viver em abundância da presença do Espírito Santo em sua vida. E nisso você pode abrir o leque para a bonança que Deus nos dá, seja na área financeira, seja na área de abençoar vidas, seja na área de transformar vidas. Você pode ter um talento especial para cuidar da natureza. E assim Deus o forjou e colocou no seu coração um desejo maravilhoso para cuidar da natureza. Ou você pode ter um desejo maravilhoso para cuidar de crianças. E assim Deus o forjou para isso. E nisso nós entendemos o nosso propósito e aceitamos aquilo que Deus nos deu. Porque queremos agradar somente ao nosso Pai. Amém? Então vamos lá. Eu sou o William Toledo e você está no podcast Falando de Deus. Nós hoje vamos falar sobre o tema a armadilha da inveja. A armadilha da inveja foi o último tema que abordamos inclusive sobre a ganância. Hoje nós vamos falar sobre a armadilha da aprovação, ou seja, a armadilha da aprovação, que a gente pode transformar essa palavra por poder. No último capítulo, nós transformamos a palavra inveja por ganância e hoje nós vamos transformar a palavra aprovação por poder. E nós vamos entender por que isso. Vamos lá, Provérbios 29 e 25, Salomão, no final da sua vida, escrevendo o livro de Provérbios, onde ele aprendeu muitas coisas, durante a sua vida, durante o seu reinado, durante uma vida como rei, uma pessoa que sabia ser mordomo de Deus na terra, disse o seguinte: é perigoso preocupar-se com o que os outros pensam a seu respeito, mas se você confia no Senhor, está seguro. Em Gálatas, Paulo traz para nós outra palavra. Você vê que não é só Salomão. Aí nós vamos aí passar alguns 1000 anos e vamos lá para Gálatas. Paulo escrevendo a carta à igreja de Gálatas. Não estou buscando agradar as pessoas. Não, eu busco agradar a Deus. Se ainda estivesse buscando agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Meus irmãos, isso é libertador em épocas de redes sociais. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter e assim por diante. Nós não podemos viver alienados no mundo, brigando com todos e fazendo aquilo que nós queremos. Isso dá errado. Quando você encontra uma pessoa que ela é intransigente e faz somente o que ela quer, ela é uma pessoa que ela não tem relacionamento. E ela é uma pessoa que ninguém quer ficar perto dela. Por quê? Ela não agrada nem a ela e nem as outras pessoas.
Mas nós não podemos viver agradando a todo mundo, desde que nós estejamos vivendo segundo a vontade de Deus. Porque Deus não é intransigente, Deus é amor. Se Deus estiver guiando a sua vida, você não tem que ter medo do que as outras pessoas estão pensando sobre você. Você vive a sua vida para agradar a quem? É a primeira pergunta. Não há nada de errado na nossa vida com o desejo da gente ser aceito, de nós sermos pessoas aceitas pelos outros, apreciado e aprovado pelos outros. Na verdade, isso é uma afirmação que nos impulsiona. Quando alguém gosta daquilo que você faz, quando alguém gosta das atitudes que você tem, isso te alavanca. Você fica motivado, as pessoas te agradam, é muito bom você receber elogio. E aí esse elogio, ele só não pode transformar pela sede do poder. Porque a aprovação, ela é um pulo para que o vício do poder entre na sua vida. E aí eu entro justamente no tema poder, porque o poder é muito mais prejudicial do que o excesso de dinheiro, porque as pessoas, justamente, não é o excesso de dinheiro que atrapalha a vida delas, é a busca desenfreada pelo poder. Líderes mundiais, nós estamos numa guerra, nesse momento que nós estamos gravando esse podcast, é num período de guerra entre Ucrânia e Rússia. E você sabe muito bem que a briga é pelo poder. É a briga pelos russos em gerir o seu poder e pelos ucranianos em segurar o seu poder. Então um quer ter poder, a Rússia quer ter poder sobre a Ucrânia e a Ucrânia quer limitar o seu poder. Quem está certo ou errado, cada um tem a sua conclusão. Não vou entrar nessa discussão aqui agora. Eu tenho a minha opinião e você tem a sua também. E a questão é, as brigas e as guerras mundiais, as lutas, pequenas que sejam, os litígios jurídicos que acontecem nos tribunais, muitas vezes são norteados pelo poder. É o poder sobre uma decisão, é o poder sobre uma visão, é o poder ter, não é nem a quantidade, e sim o poder sobre aquela tomada de decisão. Nós, na nossa vida, como cristãos, temos que entender que nós fomos criados, a primeira base de criação nossa foi para ser relacional. Deus te deu, olha a maravilha que Deus te deu. Qual é o maior, vamos dizer assim, a maior habilidade do ser humano hoje? Não é correr, não é ter com seus braços, não é a visão, nada disso. A maior habilidade do ser humano hoje é o falar. Você pensa, você raciocina e você fala. Neurolinguística. Você tem a sua neurologia toda perfeita de pensamento, planejamento, tomada de decisão, em milésimos de segundo. E tudo que você planejou, você fala. E aí há a comunicação. E essa fala, ela é uma habilidade tão grande que ela pode se transformar numa arma. Você pode destruir uma pessoa em questão de minutos sem precisar tocar nela, apenas falando. O poder da fala é tremendo. E inclusive o poder espiritual da fala, para determinar bênção sobre a sua vida. Para determinar uma unção de bênção sobre a sua vida. Você pode usar a sua fala como poder. Deus te deu essa autoridade de determinar a fala. Então esse é um dos grandes princípios que nós temos. Nós temos o poder da comunicação e do relacionamento. Só que esse relacionamento pode se tornar uma obsessão. Por quê? Você pode começar a destruir a sua alma buscando a aprovação das outras pessoas, a viver para ser aprovado. Certa vez, um escritor norte-americano disse uma frase muito interessante. Bill Cosby disse o seguinte: não sei qual é a chave do sucesso, mas sei que o caminho para o fracasso é tentar agradar a todos. Forte isso. Quando você a todo momento está preocupado em ser aprovado e ter a aprovação das pessoas, você está buscando fracasso. Os políticos, eleições. Nós estamos também em fase de eleição. E como é que um quer falar um negócio para não desagradar o outro? Eu tenho que falar isso porque eu tenho que ser politicamente correto, senão eu desagrado as mulheres. Senão eu desagrado os homossexuais. Eu desagrado a esquerda, eu desagrado a direita. Espera aí. Ou você é o que você é e fala o que você pensa e as pessoas te compram pelo que você é, ou você está sendo intransigente, no mínimo intransigente e manipulador. Então a gente não pode falar na frente de uma pessoa o que a gente pensa e por trás outra.
O problema do ser humano, dos conflitos, quando há muita sinceridade, é porque não tem Deus dentro dessa abordagem. Porque a sinceridade sem o amor, sem a palavra de Deus sendo norteando as atitudes da nossa vida, é onde entra o problema. Porque aí eu estou falando de mim e não do Espírito. E quando eu falo do Espírito, sendo sincero e sendo verdadeiro, não tem problema algum, porque o Espírito vai vir com graça. O Espírito vai vir com harmonia. O Espírito vem em nossas vidas para transformar a outra vida, para nos fazer relacionar com a outra vida e não para agredir e matar a outra vida. Em Romanos, Paulo diz o seguinte: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Ou seja, triste, isolado é o homem que veio no mundo, que está entre nós, que vive apenas para proteger a sua vida. E morre apenas para proteger a sua vida, porque ele realmente não vai levar nada. Mais uma vez vou trazer aquela frase: o grande benefício do rico, do milionário, quando morre, se é que isso é um benefício, é ser cremado num crematório bacana ou morrer num caixão bacana. Ponto. O resto, nada disso vai ter para a vida dele. Então, se você não está preocupado em ser cremado num crematório bacana ou morrer num caixão bacana, então isso nem benefício para a sua vida é. Amém? Os perigos que nós temos, né, em buscar essa aprovação são muitos. Né? A palavra de Deus ela é clara. Nosso objetivo é agradar a Deus, não as pessoas. Somente Ele examina o motivo do nosso coração. 1 Tessalonicenses. E buscar essa aprovação impede que a minha fé de crescer. Isso impede, quando eu tenho essa aprovação, essa necessidade de sempre buscar a aprovação, a minha fé ela fica limitada. Em João, ele diz: vocês buscam elogios uns dos outros, mas não buscam a aprovação que vem de Deus. Então, ou seja, eu estou sempre querendo que o outro pense legal de mim, mas e Deus? Tem exemplos. Rubem, que era o irmão de José, concordou em vender José, por quê? Porque os irmãos ficaram cobrando ele, então ele ficou com medo. Falou assim: opa, tá todo mundo me cobrando, preciso da aprovação dos meus irmãos, eu vou vender José, mesmo que ele não queria. Ele não queria vender José, mas ele vendeu, porque os irmãos cobraram. Arão fez um ídolo de ouro para o povo, enquanto Moisés subiu para falar com Deus. Por quê? Porque o povo ficou cobrando Arão, e Arão ficou com medo de desagradar o povo. Pedro, por que Pedro negou Jesus? Porque ficou com medo do que as pessoas iam pensar dele. Esse aí é amigo de Jesus, aquele cara que morreu, que falou que ia ressuscitar, tá morto lá, ó. E aí? Você é Pedro? Negou 3 vezes. Pilatos não queria crucificar Jesus. Crucificou Jesus porque o povo, com medo da reação do povo, foi impulsionado pelo povo. Pequenos exemplos de pessoas que pela necessidade da aprovação e de manter o poder, não agiram conforme deveriam agir. E agiram de acordo com a maioria, com a visão da maioria. Faz, e a maioria falou, né? E aí a pessoa foi seguindo a direção da maioria. Em Provérbios, no capítulo 1:10, diz o seguinte: amigo, se as más companhias são uma tentação, fuja enquanto é tempo. Essa revelação para a sua vida é um confronto. É um confronto para que você tenha entendimento. Eu ando no meio de pessoas que não professam a minha mesma fé. Ou tenho a Bíblia como a minha mesma direção. Eu convivo sistematicamente com elas. E sou mais influenciado do que influencio. Isso é perigoso, você tem essa consciência. Isso é perigoso para você, porque vai te tirar da direção da palavra de Deus, que é a verdade, e é a verdade que liberta, e você está indo para uma prisão. Se você abre os seus ouvidos para ouvir tudo, isso polui. Isso polui. A Bíblia é suficiente para explicar ela mesma. Nós não precisamos de pessoas, a Bíblia é escrita conforme fulano de tal. Não, a Bíblia é ela. Não tem manipulação. É ela só. Eu não devo conviver. Deve conviver, deve fazer amizade, deve ter amigos, mas deve saber o tempo que você passa ouvindo e dando atenção para aquilo. E não deve confrontar, não deve brigar. Porque quando um fala de água, o outro fala de cachaça, os temas são completamente diferentes. Você pode olhar à distância e achar que é tudo transparente, mas um é completamente diferente do outro. Um bebe água, o outro bebe cachaça. Um nem gosta de botar água na boca, o outro nem gosta de botar cachaça na boca. E aí? São assuntos diferentes. O especialista de cachaça não conhece sobre água. E assim por diante.
O que gosta de cerveja não gosta de guaraná. A distância são as mesmas coisas, guaraná e cerveja. Mas e aí? Quem é o especialista do guaraná e quem é o especialista da cerveja? Não é tudo a mesma coisa. Deus não é a mesma coisa em tudo. Nem todo mundo está na mesma linha de que Deus está. A liberdade de viver em Deus é muito diferente da liberdade que a Bíblia nos dá, a verdade que a Bíblia nos dá. E essa verdade nós não podemos negociá-la. A busca pela aprovação gera hipocrisia, meu irmão. Cuidado, viver fora da caixa, como o mundo diz, viver fora da caixa, como as pessoas dizem, ter o amor como princípio de tudo. O amor é liberal, o amor pode tudo, e assim por diante. Esse viver fora da caixa que o mundo prega é diferente do viver fora da caixa que a verdade de Cristo nos traz. O viver fora da caixa que a verdade de Cristo nos dá é agir conforme a direção de Deus, não é agir conforme a direção do nosso coração. O coração do homem é enganoso, a Bíblia falou isso já. E coitado do homem que diz que anda conforme o seu coração. Meu coração me mandou eu fazer isso. Meu coração me levou para aquela situação. Seu coração não pensa. Quem está falando isso com você é a sua alma, que não tem a presença do Espírito Santo na vida dela quando você age fora da vontade de Deus. Essa é a verdade. Se nós agirmos pelo corpo e alma, corpo, mente e alma, e não tiver o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, perdidos nós estamos, porque vamos tomar atitudes erradas e dar cabeçadas que não são da vontade de Deus. Que não são da vontade de Deus. Mentiras culturais, meus irmãos, nos moldam. Cada um vive numa cultura, cada um vive num ambiente, mas as verdades eternas nos transformam. Essa frase é tremenda. Mentiras culturais nos moldam, mas verdades eternas nos transformam. E verdade eterna você acha onde? Na palavra de Deus, no relacionamento com Deus, no buscar a palavra de Deus, estar no meio de pessoas que falam a mesma palavra, que não é cada dia que tem uma novidade que ela traz porque descobriu isso, não, isso já está na palavra de Deus. E isso é uma verdade eterna. Cada cultura tem a sua mentira, cada cultura tem a sua visão. Você pega a Coreia do Norte, o imperador da Coreia do Norte, ele implementou na mente de toda a população que com 2 anos de idade ele já sabia ler e escrever e falava 3 idiomas. Que ele é super poderoso e ele é o imperador daquele país porque ele é uma pessoa superdotada e escolhida pelos deuses. Naquele país, eles não têm visão do que acontece no mundo. Existe uma internet própria só deles. Eles não têm acesso à leitura mundial. Então, ou seja, é um país limitado e travado. Na Coreia do Sul, que é do lado, é o país mais evangélico do mundo, onde mais tem cristãos evangélicos. Coreia do Sul. Um país onde a fé é processada e provada e um país extremamente voltado à palavra de Deus. Diferente, vivem em guerra. Os comunistas da Coreia do Norte e os democratas da Coreia do Sul. Então, ou seja, aí você nem se fala de China, né? É onde a palavra de Deus é impedida de ser pregada. E aí a gente começa a entender, né, as mentiras culturais que moldam as pessoas daquele local. Mas a mesma palavra que é de Deus que é pregada aqui é pregada na Coreia do Sul. Se você for falar com um cristão do Brasil e um cristão da Coreia do Sul, fala a mesma língua. Tem os mesmos princípios, a mesma moral, o mesmo espírito que habita nele é o que habita em você. Vai haver conexão. Não vai ter mudança nenhuma de conversa. Você vai falar a mesma coisa, porque mundialmente nós estamos conectados entre irmãos. E essa é a aprovação que nós devemos ter. Essa é a aprovação que nós devemos ter em sintonia entre nós. Jesus falou em Lucas, no capítulo 6, 26, disse o seguinte: ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Jesus já dizia isso, desse perigo, o perigo da aprovação, o perigo de buscarmos a aprovação, o perigo de nós estarmos sempre atrás de sermos aprovados para sermos empoderados. E aí eu nem digo, né, meu irmão? Você sabe, conhece muito bem, como a gente falou no início, a questão da rede social, o quanto isso impede que nós tenhamos uma vida em Deus, o quanto a gente a todo momento está querendo demonstrar aquilo que nós não somos e não temos, né? Onde nós estamos, demonstrando aquilo que é uma alegria, uma felicidade, que se está legal, se está feliz, que seja com você. Limite-se.
Não alimente uma situação que vai trazer um olhar ruim para a sua vida, um olhar que às vezes vai te trazer ali algo que vai trazer depreciação de terceiros, julgamento de terceiros, que pode acabar com o seu dia. Um comentário desnecessário de alguém que vai acabar com o seu dia. Seja feliz em Deus, seja feliz com a presença do Espírito Santo. Minha oração sincera, e nós vamos orar por isso agora, é que a gente possa começar a desfrutar tudo que Deus tem preparado para nós. Em 1 Coríntios, a palavra de Deus diz: homem algum já viu, ouviu ou imaginou as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Isso é liberdade. Isso é termos a verdade como foco das nossas vidas. Isso é viver uma vida propositada e com propósito. Não ter vergonha de Deus, não envergonhar o Evangelho, ter a palavra de Deus em nossas vidas como plena, sermos aprovados pelo Senhor e agirmos na vida das pessoas nessa terra para onde o Senhor nos encaminhar. Você pode ser totalmente desaprovado dentro da sua família, não se preocupe com isso. Se Deus no seu coração está te aprovando e se você não está ferindo ninguém, vá fazer a obra de Deus em outro lugar. Jesus fez isso. Quantos outros homens? Você não ouve falar das famílias de todos os homens da fé que ficaram aprovando eles? Não. Às vezes eles até desaprovavam e eles iam e caminhavam. Minha família não aprova minhas atitudes. Se estão em Cristo e se Cristo gosta das suas atitudes, não se preocupe, continue. Continue. Alguém vai valorizar e vai te impulsionar porque você está debaixo da vontade de Deus. É assim que funciona. E é assim que nós vamos pedir a Deus para que nossas vidas sejam livres e libertas, que a gente possa desfrutar de tudo isso que Deus preparou e vamos fazer uma oração maravilhosa para que Deus tenha liberdade em nós e nos conceda a sua graça e nos oriente dentro do seu propósito para que possamos cumprir tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quão bom e agradável é vivermos em união de palavra, união de sentimento. Tudo que dissemos aqui, Pai, não tem mentira. Ninguém pode dizer que o que foi dito até hoje, nesses 42 dias, não está na sua palavra, porque está tudo escrito na Bíblia. E não há interpretação pessoal aqui, Pai. É uma interpretação do que o Senhor já disse, sendo confrontado em livros, de A a Z, de Gênesis a Apocalipse. Nós confrontamos livros e não foi uma sequência, Pai, e sim a sua palavra nos orientando a viver com propósito. Isso é maravilhoso, porque o Senhor quer o melhor para nós. Queremos viver e estar propositados na sua vontade, Pai. Ser livres, ter uma vida abundante, viver a verdade, ter uma comunhão com aqueles, ó Pai, que se apresentam a nós sendo do seu reino, e poder alcançar pessoas que têm sede da sua palavra, e que possamos nos relacionar com elas e poder levar o seu evangelho, seja através do que falamos ou das nossas atitudes. Senhor, e venhamos te pedir, Pai, continue com liberdade em nós. Espírito Santo, haja através de nós, que sejamos uma ponte do Senhor nessa terra, que sejamos, ó Pai, movimentados pelo Senhor, onde quer que o Senhor queira nos colocar, que o vento do Espírito que sopra esteja sempre sobre os nossos ouvidos, nos dando a direção e sempre nos conduzindo ao local que o Senhor quer que a planta dos nossos pés pise, para ali sermos luz, sermos sal, darmos frutos em abundância, alimentarmos vidas. Não vivemos e não morremos por nós. Estamos aqui pelo Senhor, para sermos segundo o caráter de Cristo e agindo nessa terra com o mesmo poder que Cristo determinou que cada um de seus discípulos tivesse. Por isso nós te agradecemos, Pai. Entregamos nossa vida, nosso pensamento, nossos sentimentos e pedimos a real conversão em nossas vidas, ó Pai, nos seus caminhos. Nos dê força, nos dê vigor, nos dê sabedoria para poder trilhar e andar dentro da sua vontade. É o que nós te pedimos nesse momento, pelo sangue de Jesus Cristo e em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, foi muito bom esse tempo que nós estivemos juntos nesse aprendizado, nesse livro. Virão mais, virão outros. Continue acompanhando os nossos canais no YouTube, os nossos podcasts, assine, marque, se cadastre. O nosso site também, falandodedeus.com.br, ali tem todas as ministrações, né? E os ciclos de ministrações que nós vamos estar mandando. Então é isso. Agradeço muito o seu tempo que você teve conosco e espero que a palavra de Deus esteja sendo
Não o que eu disse, porque o que eu disse não é por mim, é pelo Espírito, mas que a palavra de Deus dita até hoje possa estar fazendo a diferença na sua vida. Porque eu aqui só fui um condutor da palavra para que você pudesse ter esse aprendizado. E eu mesmo vou voltar a ouvir todos os meus áudios, porque eu preciso aprender a viver uma vida com propósito e não posso esquecer disso durante a minha caminhada. Amém? E que você também possa fazer isso, se assim o seu coração, se sua alma permitir, que o Espírito Santo de Deus te conduza e te oriente, porque a sua carne vai querer que você caminhe para outro lugar. Tá bom? Um grande abraço para você, fica com Deus, que Deus te abençoe e continuamos juntos aqui no nosso canal Falando de Deus. Um grande abraço e até mais.